Hoje os comentários do especialista são sobre direito de vizinhança. Um pecuarista nos procurou para saber detalhes sobre um prejuízo que teve quando árvores do seu vizinho caíram do lado da sua fazenda e danificaram a cerca. O que diz a lei? Pedro Puccini. Saudações, bem-vindos a mais um Direito Agrário e hoje para tratar de uma situação que foi sugestão de pauta de um dos nossos telespectadores, o Leandro de Eldorado, que é a dúvida sobre remoção de árvores de propriedade vizinha que caem eventualmente sobre uma cerca ou sobre a propriedade, parte da propriedade do vizinho, e o que fazer com esse que a legislação chama de material lenhoso que ficou ali pendente de solução. Bom, o fato é que quando o assunto é direito de vizinhança, há muitas situações jurídicas para discutir, até mesmo ambientais, como é o caso das árvores que são plantadas próximas às cercas de divisa com o vizinho, que é o assunto de hoje. As árvores que mais causam um problema em ações judiciais são as de maior porte, como o eucalipto, por exemplo. Mas as possibilidades de plantio de árvore próximas à divisa de vizinhos dependem de fatores como o tipo de árvore a ser cultivado, o manejo que vai ser empregado, a posição do plantio, o terreno, face norte, sul, topografia, solo, a existência de estradas marginais e outros requisitos. Então, é uma situação que deve ser analisada com essa complexidade. Para a legislação, nós partimos da premissa de que o que for plantado não pode causar dano ao vizinho. E o dano, por sua vez, ele deve ser comprovado por meio de laudos periciais, preferencialmente por profissionais específicos, como os engenheiros florestais. Bom, e o Código Civil é quem traz as soluções para essas interferências entre vizinhos, além da regra do artigo 1303 do Código Civil, que determina que na zona rural não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. Um pouco atrás desse artigo, o mesmo código, o Código Civil, também traz algumas regras específicas para a vizinhança, estabelecendo no artigo 1277 que o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, sossego e etc., provocadas pela utilização da propriedade vizinha. E aí, nesses casos, o mesmo Código Civil ele orienta também no artigo 1280 que o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a reparação de algum dano quando há uma ameaça, um dano iminente. Especificamente sobre árvores, o Código Civil também tem uma regra que estabelece o seguinte, que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer comum aos donos dos prédios confinantes, os vizinhos. E também determina o seguinte, que as raízes e ramos de árvores que ultrapassarem a extrema, ou seja, a divisa dos imóveis, poderão ser cortados até o plano vertical, divisória, pelo proprietário do terreno invadido. E uma outra regra ainda específica também, que pode ser aplicada a esse caso das árvores que caem sobre um terreno vizinho, é o seguinte, é que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se for propriedade particular. Ou seja, imagina a situação de que o material lenhoso está dentro da propriedade do vizinho. E como isso é um fruto, de certa forma é um fruto no sentido de que é um material aproveitável dessa árvore, ele vai pertencer ao vizinho para o lado de onde ele caiu. Mas como diz a velha frase jurídica, cada caso é um caso, e assim deve ser analisado diante dos fatos, provas, especificidades, antes de aplicar qualquer regra jurídica, sendo que a única premissa que prevalece é a de que o cultivo de árvores não deve, em hipótese alguma, promover o prejuízo de outra pessoa. Bom, e assim como em casos que envolvem responsabilizações, devem ser comprovados alguns requisitos que ensejam a responsabilidade civil, como, por exemplo, a conduta, nexo de causalidade e o dano, quando se tratar de reparação de danos, não a remoção da árvore ou aproveitamento do material lenhoso. Na jurisprudência, isso fica ainda mais, ou seja, nos casos julgados por outros tribunais, por aí, isso fica ainda mais evidente quando nós vemos, por exemplo, casos onde os eucaliptos causam sombreamento na lavoura vizinha e alguns julgamentos já determinaram a retirada de árvores, outros
determinar a manutenção da árvore pela falta de prova da obstrução da luz natural. Bom, feitos todos esses comentários, quando se trata de aproveitamento de material lenhoso desvitalizado, ou seja, seco ou de árvores mortas que caíram na área vizinha, vale consultar o órgão ambiental do estado, e vou citar aqui 2 exemplos, do Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina. No Mato Grosso do Sul, a Portaria 57 de 2007 do IMASU, Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, orienta que seja feito um documento chamado Informativo de Aproveitamento de Pequeno Volume de Material Lenhoso Desvitalizado Seco, disponibilizando um modelo anexo a essa portaria e confirmando a dispensa de licenciamento ambiental, ou seja, a desnecessidade de um procedimento mais complexo, né, permitindo a produção de postes, palanques, esteios com essa árvore caída. A regra não vale para áreas de preservação permanente, áreas de vegetação nativa remanescente, nem reserva legal, e nesse último caso, da reserva legal por meio de plano de manejo. Já em Santa Catarina, a Instrução Normativa 25 do IMA, Instituto do Meio Ambiente do Estado, que orienta o aproveitamento ou corte de material lenhoso morto ou caído por ação da natureza, exigindo uma chamada autorização de corte de vegetação, nos termos de uma resolução do CONSEMA, número 173 de 2020, que condiciona a inscrição do CAR e especifica alguns outros documentos, como também regras nos volumes máximos em metros cúbicos para aproveitamento sem propósito comercial ou também os casos de comercialização. Bom, e para finalizar esse assunto, há ainda outras questões de vizinhança e plantio de árvores envolvendo segurança, como a necessidade de fazer aceiros para evitar incêndios florestais, um assunto que comentamos brevemente numa edição passada do Direito Agrário, sendo determinado para as atividades de reflorestamento e florestamento a presença de aceiros com a distância mínima de 6 metros de distância do terreno vizinho. Então esse foi o assunto de hoje, saudações e até a próxima. Interessante, né, pessoal? Existe regra, existe lei para tudo, né?